Paz do Senhor, meus irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez para estudar a Palavra de Deus, que é a Escola Dominical, né? A Escola Dominical, na lição 10, nessa oportunidade que Deus nos concede de estar estudando a Palavra de Deus na nossa Escola Dominical. Na lição 10, Betel Dominical. Não foi possível gravar a lição 9. A lição 9 não deu para gravar. A lição 9 é não furtarás, estabelecendo um princípio moral e ético essencial para a convivência social. Essa foi a lição 9. Nós não gravamos porque não deu para gravar. Não foi possível gravar essa aula. Mas estamos aqui mais uma vez na lição 10, né? E a lição 10, o título da nossa lição é: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Falar a verdade é fundamental para a confiança e integridade nas relações humanas. Então aqui nós estamos na lição 10. Seja bem-vindo a você que é aluno da Escola Dominical. Você também que é professor de Escola Dominical. Seja bem-vindo ao nosso canal. E nós estamos aqui mais uma vez para estudar a Palavra de Deus. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Deuteronômio, capítulo 19, do versículo 16 até o versículo 20. Como é de costume, vamos ler então este texto de referência, porque é a base do comentário em que nós estamos aqui estudando esse texto da Palavra de Deus. Vamos ler aqui então o texto de referência que se encontra lá em Deuteronômio capítulo 19. Quando se levantar a testemunha falsa contra alguém para testificar contra ele acerca de transgressão, então aqueles dois homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor diante dos sacerdotes e diante dos juízes que houver naqueles dias. E os juízes bem querirão, eis que, sendo testemunha falsa, que testificou falsamente contra o seu irmão, far-lhes como cuidou fazer o seu irmão, assim tirarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer tal mal no meio de ti. Então esse aqui é o texto de referência do comentário. O textuário está lá em Êxodo, capítulo 23, 1. Não admitirás falso rumor, e não porás a tua mão contra o ímpio, com o ímpio, para seres testemunha falsa, verdade aplicada. Por sermos discípulos de Cristo, somos chamados e capacitados para andar, amar e falar e viver a verdade. Aqui, como é de costume, esta lição, a lição 10, e o nosso comentarista é o bispo Samuel Ferreira. Ele dividiu essa aula em 3 tópicos. Primeiro, a proteção da honra, é o primeiro tópico. Segundo, o sistema de justiça do mundo antigo. Terceiro ponto, o cuidado com as palavras. Segundo ponto. Terceiro ponto, o cuidado com o que ouve. Aqui no segundo tópico nós temos amando a verdade. O diabo é mentiroso, o pai é mentira. Segundo ponto aqui do segundo tópico, a verdade vem de Deus. Terceiro, Cristo, a verdade que liberta.
E no terceiro tópico nós temos conselhos práticos, né, preservando uma boa reputação. Segundo, o perigo da violação do mandamento. Terceiro, a ocupação cristã. Então isso aqui é o esboço da lição. É dividido em 3 tópicos aí com subtópicos, né, ou pontos de comentário, né, extraindo aí o comentário da lição 10. E essa aula vai ser ministrada dia 8 de dezembro de 2024. É a lição 10. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Falar a verdade é fundamental para a confiança e integridade nas relações humanas. Este é o título da lição, que é dividido em 3 tópicos. Glória a Deus por isso. Você que é professor, você que é aluno, você que nos acompanha aí no YouTube, nosso canal Professor de Escola Dominical, antes de entrarmos aqui para estudarmos a lição de número 10, eu peço a você para se inscrever no nosso canal, deixar um joinha, e também, se você quiser fazer os comentários, fique à vontade, porque nós lemos todos os comentários, né, nesse canal do YouTube, que é o Professor de Escola Dominical. Então, dito isto, vamos então para o estudo da Palavra de Deus. Vamos aqui para o comentário do primeiro tópico, protegendo a proteção da honra. O sistema de justiça do mundo antigo. Na antiguidade havia pouca proteção às pessoas acusadas de um crime. Até que se prove o contrário, elas eram consideradas culpadas. Como havia poucas normas para a apresentação de provas, os acusados não tinham sequer chance de montar uma defesa. Geralmente, os tribunais antigos condenavam pela força de uma única testemunha. Nesse caso, a vida de um réu sempre corria risco, visto que as palavras de um falso testemunho poderiam ser fatais. Como esse sistema era sujeito a abusos, Deus estabeleceu o 9º mandamento para proteger a vida humana. Aqui nós vamos ver nesse 9º mandamento, não dirás falso testemunho, que é um dos 10 mandamentos. O porquê que Deus ele determinou este mandamento, não dirás falso testemunho. No momento que Adão ele desobedeceu a palavra de Deus no Éden, toda a sua posteridade, ou seja, os seus descendentes, nasceram com uma natureza pecaminosa. Nós chamamos na teologia de natureza adâmica, da pessoa que tem uma tendência ao pecado, que tem uma tendência, a desobedecer a palavra de Deus. Então Deus, sabendo disso, que o ser humano tinha uma tendência ao pecado, Deus, ele determinou esse 9º mandamento. Não dirás falso testemunho. Então o propósito desse mandamento, dessa ordem de Deus, é para que a vida fosse, primeiro, preservada, para que nenhuma pessoa inocente morresse por um crime que ela não tivesse cometido, e também para que a justiça pudesse ser praticada, estabelecida, cumprida dentro desse regime, dentro desse, digamos, desse julgamento, dessa legislação diante da sociedade. E nós podemos ver que o depoimento de 1 ou 2 ou 3 testemunhas era fundamental. Então nós vamos ver que por causa da corrupção do gênero humano, por causa da tendência ao pecado, da tendência do ser humano de se corromper, a testemunha poderia ser facilmente ser corrompida por causa do suborno, do dinheiro. Ela poderia corromper, ou seja, falar a mentira por causa da propina ou do suborno.
que ela recebesse daquela pessoa que tivesse cometido o crime. Ou seja, o criminoso praticou o crime, ele poderia comprar falsas testemunhas para que ele pudesse sair impune do crime que ele tinha cometido ali. Visto que a palavra de Deus diz que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a verdade seria estabelecida, né? Mas o ponto principal é que a testemunha poderia ser corrompida por causa do suborno ou por causa da propina. Ela poderia mentir com relação ao testemunho. Ela poderia mudar a versão. Ela poderia ser testemunha de um crime cometido, né? Ela poderia ser testemunha ocular de um determinado crime e visando adquirir algum bem material, algum recurso, algum dinheiro, ela poderia ser corrompida por causa daquela pessoa que cometeu o crime, ou seja, subornar ela. Então nós vamos ver que Deus, onde Deus, ele sabendo disso, Deus sabendo da natureza do ser humano, que tem uma tendência a se corromper com o pecado, né? Então Deus, ele fala, não dirás falso testemunho, ou seja, não vai mentir, né? Não dirás falso testemunho, que envolve o que? A mentira, o engano ou até a falsidade. Então nós vamos ver aqui que o comentarista, né, o bispo Samuel Ferreira, ele fala aqui com relação ao sistema, né, judiciário daquela época, antigo. Ele vai falar que era um dos elementos fundamentais daquela época lá, daquele sistema, o sistema judiciário do Antigo Testamento, né, que era constituído por sacerdotes, juízes, né, e também a palavra de Deus, né? Então a palavra de Deus, que era um livro ali, nessa questão civil aí que a pessoa tivesse, que cometeu o determinado crime. Então a palavra de Deus seria um livro, né? Seria um livro que seria usado, mandamento da palavra de Deus, que seria usado ali como um princípio para ser julgado aquela pessoa. Ou seja, a palavra de Deus, quando Deus determinou, não dirás falso testemunho, teria que ser, como nos 10 mandamentos, teria que ser pregada para o povo de Israel, na sua convivência juntamente com a sociedade. Então, seria ali um ponto principal a partir desse mandamento, em uma lei, em um sistema jurídico daquela época, a partir desse mandamento que a justiça teria que ser estabelecida. Ou seja, haveria um julgamento, né? Haveria testemunhas, haveria juízes e sacerdotes. Nesse julgamento, né, que a pessoa teria sido, digamos assim, condenada, né? Condenada não, acusada, perdão, que seria acusada do crime que ela teria cometido. Então entrava a questão da palavra de Deus e também das testemunhas. Aí, Deus, ele sabendo disso, que a testemunha poderia ser corrompida, então Deus, ele pegou e determinou, né? Determinou, escreveu esse mandamento, não dirás falso testemunho. Então nós vamos ver que o propósito de Deus determinar esse mandamento para o povo de Israel era visando a integridade da pessoa justa, de fazer justiça, e também punir, né, o criminoso, punir aquela pessoa que pudesse subornar a testemunha para mudar ali a sua versão dos fatos que ela poderia contemplar. Ou seja, a testemunha viu a pessoa cometer o crime, mas o criminoso poderia pagar para ela uma propina, um suborno, para que ela pudesse mudar, né, a sua versão, ou seja, aquilo que ela tinha visto, né,
aquilo que ela tinha contemplado, ou seja, sendo testemunha do crime. Então Deus, quando ele determinou isso, era para a justiça ser estabelecida, para punir também o criminoso que cometeu o crime através desse julgamento, e também para preservar a justiça, né, diante do povo de Israel. Então, nós vamos ver que tinha esse propósito, né, que a justiça fosse estabelecida, que o culpado poderia ser condenado, né, pela justiça, e a testemunha, ela falar a verdade, ou seja, a versão dos fatos que ela realmente presenciou, se a pessoa foi inocente ou se a pessoa cometeu o crime, ela teria que ser julgada e condenada pelo crime que ela cometeu. Vamos aqui para o segundo ponto. O cuidado com as palavras. O princípio subjacente deste mandamento é a proibição de todas as formas de falsidade. O nono mandamento diz respeito não somente ao falso testemunho, mas também às mentiras e fofocas que vivemos no dia a dia, sendo mais flagrante daquela que prejudica diretamente outras pessoas. É importante dizer aqui, irmãos, que eu vou fazer um resumo aqui. A lição é muito extensa, tem muitas coisas para a gente aprender, mas vamos fazer um resumo aqui de 45 minutos. E os irmãos podem ver que eu não vou ler toda a revistinha, porque tem muita coisa para ler. Vamos ler apenas a metade aqui, que nós vamos fazer o comentário, né, para que o vídeo não possa ficar muito longo, né, para que o vídeo possa ficar entre 40 ou 45 minutos. Então vamos lá então. O cuidado com as palavras. O princípio subjacente desse mandamento é a proibição de todas as formas de falsidade. Então nós vamos ver que saindo lá do povo de Israel, da nação de Israel, lá daquela época, e vindo aqui, né, para a nossa realidade, vamos falar um pouco de mentiras, né, enganos e fofocas, e até de falsidade. Então nós vamos ver que é muito complicado, né, as pessoas falarem mal das outras, as pessoas falarem, inventarem as coisas, né? Inventarem coisas que não aconteceu, até mesmo falar a realidade, né? Por exemplo, a pessoa, digamos, a pessoa caiu em pecado, cometeu um pecado, um obreiro, e a igreja disciplinou aquele obreiro. Qual é a nossa posição com relação a isso? O que devemos fazer? A palavra de Deus diz que devemos orar por aquela pessoa. A palavra de Deus diz que devemos, ali, se for da nossa igreja, devemos dar uma palavra para ela, uma palavra de perdão, uma palavra de esperança, uma palavra de encorajamento, uma palavra, né? Para que Deus possa estabelecer a sua vida espiritual, para que Deus possa perdoá-la. E a Bíblia, ela condena quando nós vemos uma pessoa cometer algum ato, falha, alguma coisa. A Bíblia condena nós sairmos falando para as outras pessoas, porque isso revela realmente a intenção do nosso coração. Isso revela realmente a intenção, a maldade do nosso coração de se alegrar com a derrota daquela pessoa, com o fracasso daquela pessoa. Então muitas vezes acontece no meio do povo de Deus, das pessoas saírem falando mal, mas a Bíblia fala que nós devemos orar, que nós devemos encorajar, que nós devemos levar uma palavra de esperança, de perdão, falar do amor de Deus, porque a palavra de Deus diz assim, que Deus ele perdoa o pecado, que Deus restaura, que Deus levanta, que Deus abençoa, né? Então não devemos, né, com relação a pecados, com relação a alguma coisa que aconteceu na igreja, não devemos sair falando, porque a palavra diz que devemos se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, ter os mesmos sentimentos de uns para com os outros, né? Então realmente para aquele que é espiritual, para aquele que serve a Deus, realmente é complicado, né? Isso nos afeta, né? Quando nós vamos ver que um pastor caiu em pecado, ou uma irmã, né, divorciou do seu marido, enfim, alguns problemas que acontecem na igreja, porque a palavra de Deus diz que lá em 1 Coríntios 10, 13, aquele que está de pé, olhe para que não caia. Nós estamos sujeitos
a errar contra Deus. Então devemos tomar cuidado com aquilo que nós falamos. Cuidado com as palavras aqui no segundo ponto, né? Do primeiro tópico. Cuidado com as palavras. A palavra de Deus diz que devemos falar aquilo que edifica, que levanta, que constrói, com base na palavra de Deus, com base no amor de Deus que nós temos em nossa vida. Porque Deus é aquele que perdoa e levanta, então devemos tomar cuidado, não se alegrar, né, com a derrota das pessoas, né, não, digamos assim, com alguns tropeços, né, com algumas quedas que muitas vezes acontecem. E tem o caso também daquelas pessoas que inventam as coisas, ou seja, pessoas realmente que dão lugar ao diabo. Tem pessoas que elas falam o que não viu. Tem pessoas que comentam o que não viu, elas inventam as coisas. A palavra de Deus fala assim que há muitas pessoas naquela época lá do Antigo Testamento que por causa de não ter comunhão com Deus, de estar envolvida com o pecado, as pessoas elas forjavam falsas testemunhas, as pessoas andavam com engano, com mentira, né? Então prejudicava a vida do seu próximo por causa, né, do engano, da falsidade, da fofoca, né, inventando, né, as coisas que não eram verdade. Então nós devemos tomar muito cuidado com o que nós falamos, devemos tomar muito cuidado, porque a nossa palavra, ela tanto pode destruir, como pode também levantar. Então o poder, né, da palavra, a palavra tem muito poder. Devemos tomar cuidado com o que nós falamos, porque revela realmente a natureza, né, a intenção do nosso coração com relação ao nosso próximo. Devemos tomar cuidado com fofoca, com mexerico. Devemos tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos e devemos de maneira nenhuma denigrir, né, a reputação de algum irmão ou de alguma pessoa para fazer a maldade contra aquela pessoa. Aqui vamos aqui para o terceiro ponto do primeiro tópico. Cuidado com o que se ouve. Um sábio escreveu certa vez: eu nunca ouvi o testemunho de um ex-fofoqueiro. Às vezes não temos a dimensão de como o pecado da fofoca é algo tão comum entre as pessoas. O outro lado da questão, que é tão errado quanto dizer algo acerca de alguém, é prestar-se o serviço de ouvir. Um antigo ditado rabínico diz: a calúnia mata três, aquele que fala, aquele que ouve e aquele sobre a quem está falando. Então, devemos tomar cuidado com aquilo que nós ouvimos. Aqui no segundo ponto, né, devemos tomar cuidado com o que falamos. Aqui no terceiro ponto, devemos tomar cuidado com o que ouvimos. Porque aquilo que ouvimos, e o que é mais importante, de quem nós estamos ouvindo, né? A questão é não só ouvir, mas quem está falando as coisas. Por exemplo, se você conhece uma pessoa que tem o hábito de andar mentindo ou inventando as coisas, o que ela falar para você, você não pode, né, não pode dar atenção ou valorizar o que aquela pessoa está falando. Então a questão não é só ouvir, mas de quem nós estamos ouvindo, de quem é a fonte, né? Quem é a fonte? Será que essa pessoa tem credibilidade? Hoje em dia devemos tomar cuidado, porque muitas vezes chega uma pessoa que nós não conhecemos e ela fala alguma coisa, né? E sem pesquisar, sem averiguar, né? Sem comprovar, nós devemos tomar muito cuidado para não espalhar aquilo que nós estamos ouvindo. Né? Então devemos tomar cuidado. Tem coisas que nós ouvimos que nós devemos ficar quieto e guardar para nós mesmos, porque tem coisas que nós ouvimos que não edifica. Infelizmente tem irmãos que falam as coisas que não edifica por falta de espiritualidade, por falta de maturidade, né? Por falta de vigilância. Então muitas vezes a pessoa fala as coisas, ela não tem dimensão, né? Ela não tem noção
do que ela está falando, o estrago que aquela palavra pode causar, né, para uma pessoa que não tem espiritualidade, não tem maturidade. Então devemos ter maturidade, espiritualidade, devemos tomar cuidado, né, de quem nós estamos ouvindo as coisas, né, e o que estamos ouvindo. Primeiro, de quem estamos ouvindo, ou seja, será que essa pessoa tem credibilidade para que nós possamos dar crédito àquilo que ela está falando? E o que a pessoa está falando? Qual o assunto que a pessoa está falando? Então, dependendo do assunto que a pessoa está falando, nós precisamos compartilhar. A palavra de Deus diz que devemos compartilhar as coisas boas, as coisas que edificam, né? A palavra de Deus diz que as coisas que edificam, as coisas, né, que promovem a paz e a santificação, nós devemos propagar, devemos falar para a edificação, né? E a edificação e a glorificação do nome de Jesus. Então, o cuidado com o que se ouve. Mas a questão aqui não é você ou eu ouvir, mas quem está falando para você? E qual o assunto que a pessoa está falando? Será que esse assunto edifica? Será que esse assunto é importante? Tem assuntos que não edificam, tem assuntos que não é importante. Então, esses assuntos que não edificam, que não tem importância, nós devemos ouvir, guardar e ficar conosco. E não falar nada, porque não edifica. Não edifica. Então, o silêncio, ele é muito importante quando nós ouvimos palavras que não edificam, que não ajudam, né? Palavras, muitas vezes, que é falada, que nós ouvimos sem sabedoria, sem prudência. Então, devemos tomar muito cuidado, né, com aquilo que nós ouvimos e de quem nós ouvimos, e também o assunto que nós estamos ouvindo, ou seja, né, será que esse assunto edifica? Será que esse assunto é importante? Será que eu devo compartilhar, né, esse tipo de conversa que eu estou ouvindo aí dessa pessoa? Então devemos julgar tudo isso, né, e colocar na balança para ver se é importante, né, realmente o que nós estamos ouvindo, se edifica a nossa vida espiritual. Vamos aqui para o segundo tópico. Amando a verdade. O diabo é mentiroso, pai da mentira. Assim como a verdade vem de Deus, a mentira vem do diabo. Jesus aponta o diabo como o pai da mentira, diz que ele nunca se afirmou na verdade, que quando profere mentira, ele fala daquilo que é próprio, ou seja, essa é a essência. João 8,44 diz que todo aquele que mente é filho do diabo. Está lá em João 8,44, o Evangelho de João. Por trás de toda mentira está o diabo, orquestrando a vida daqueles a quem, de alguma maneira, sujeitaram o seu habilidoso engano. Então, a palavra de Deus ela diz aqui, João 8,44, que todo aquele que mente e profere a mentira é filho do diabo, né? Porque o diabo ele é o pai da mentira, ele nunca se afirmou na verdade. E tudo aquilo que o diabo fala, né, provém dele mesmo, porque ele é o pai da mentira. Então nós vamos ver que o diabo ele engana o ser humano. Nós vamos ver que o diabo ele é ardiloso, ele é astuto, né? Ele engana o ser humano através da mentira, através do falso milagre, né? Através do engano. Então nós vamos ver que a Bíblia apresenta Satanás desse jeito, como mentiroso, ardiloso, como astuto, que engana as pessoas, né? É um fato comprovado que muitas religiões aí, por detrás das religiões que tem idolatria, né? Que tem muitos males aí, né? Muitas religiões, e a palavra de Deus diz que Satanás ele se transforma em anjo de luz com o propósito para enganar as pessoas. Então nós vamos ver que o diabo ele é o pai da mentira e nunca se firmou na verdade. E todas as pessoas que andam mentindo, né? Tem pessoas que mentem por tudo. Ali é uma realidade. As pessoas que andam mentindo são filhos ou filhas de Satanás.
Então nós vamos ver que a mão do diabo está ali. Nós podemos ver que o diabo está escravizando essa pessoa. Essa pessoa não tem Deus na vida dela, não foi regenerada, ela não nasceu de novo. Consequentemente, ela rejeita a palavra de Deus. E nós podemos afirmar categoricamente pela palavra de Deus que todos aqueles que mentem são filhos de Satanás. Lá em Apocalipse capítulo 21, né, a palavra de Deus diz que todo aquele que ama e pratica mentira, a sua parte será, né, no lago de fogo, que é, né, a segunda morte. Ou seja, a pessoa que morreu no pecado, mentindo, sem ter compromisso com a palavra de Deus, ela vai ser lançada no lago de fogo. E a palavra de Deus diz que essa é a segunda morte. Então, aqui no primeiro ponto, né, o diabo é o mentiroso pai da mentira. E aqui no segundo ponto, a verdade vem de Deus. A Bíblia coloca a verdade entre os valores humanos mais elevados. A verdade é parte integrada do caráter de Deus e da sua palavra. Está lá em Salmos 146, Isaías capítulo 65, versículo 16, Jeremias capítulo 10 e o 10. Se estamos em Deus, a verdade também será parte integrante de nossas vidas. Não podemos estar em Deus e viver associado com a mentira e o engano. Aqui nós podemos ver que a verdade faz parte do caráter de Deus. A verdade faz parte da natureza de Deus. A palavra de Deus fala assim que é impossível que Deus minta. É impossível que Deus minta porque Deus é verdade, né? E a verdade faz parte, né, dos atributos morais de Deus, juntamente com a santidade e a justiça. E esses atributos morais de Deus, ele é transmitido para a igreja. Através do Espírito Santo, os atributos morais de Deus, que é a verdade, a justiça, a santidade, o amor, a retidão, são os atributos morais de Deus, que é transmitido para a igreja, né, através do Espírito Santo, que é formado em nosso caráter. Ou seja, o homem que nasceu de novo, a mulher que nasceu de novo, que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, que tem o Espírito Santo, que foi regenerado, que nasceu de novo, né, ele tem os atributos morais de Deus, que é a santidade, a verdade, a justiça, né, o amor de Deus, que é derramado pelo Espírito Santo, está lá em Romanos capítulo 5, que são os atributos de Deus em nossa vida. Então, o Espírito Santo, quando ele vem fazer morada em nossa vida, né, nós somos, pelo Espírito Santo, nós somos transformados pelo poder de Deus, e todas essas verdades aí que faz parte dos atributos morais de Deus, são produzidas em nossa vida. São produzidas no nosso coração, na nossa mente, no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Foi por isso que Jesus falou assim, olha, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. É por causa dessas verdades. Então nós vamos ver aqui, olha, a verdade vem de Deus. Jesus, ele muitas vezes quando pregava a palavra, falou, em verdade vos digo. Jesus, ele veio com a verdade. Jesus é a própria verdade, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, só a verdade com relação à salvação em Jesus. Só há o caminho da salvação com Jesus. Só há a vida em Deus, que é manifestada através de Jesus na cruz do Calvário. Então nós podemos ver que é totalmente ao contrário, é um contraste, é um paradoxo, né? Uma pessoa que se diz crente, que se diz salvo, né, que vai para a igreja, que prega, que lê a Bíblia e até fala línguas estranhas, andar com engano e com a mentira, porque engano, mentira e falsidade são obras de Satanás na vida daquelas pessoas que não foram regeneradas, daquelas pessoas que não nasceu de novo. Então podemos ver que as pessoas que procedem dessa maneira são pessoas que se dizem crentes, né, nominais, que têm nome de crente, mas na verdade são pessoas que não nasceram de novo, porque a palavra de Deus diz que a árvore é conhecida pelos seus frutos. Jesus fala, pelo fruto os conhecereis. Então fala sobre o caráter da pessoa. Que a pessoa tem um mau caráter ou que a pessoa tem um bom caráter.
Nesse caso, uma pessoa que aceitou Jesus, né, o caráter de Cristo é produzido nessa pessoa através da presença santificadora e poderosa do Espírito Santo que habita em nós, porque a palavra de Deus diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Então a verdade vem de Deus. Então nós andamos na verdade, nós pregamos a verdade, falamos a verdade, andamos com a verdade, protegemos a verdade, porque Jesus é a verdade que liberta e Satanás é totalmente o contrário. Então você quer saber um crente se ele é verdadeiro ou se ele não é verdadeiro? Observa o que ele fala. Se é um crente mentiroso, se ele fala mentiras, se ele anda enganando, com inveja, com falsidade, ele simplesmente é um crente que não nasceu de novo. Ele é um crente que não foi salvo, que não foi liberto, que não foi regenerado. Essa é a verdade da palavra de Deus. Segundo Coríntios capítulo 5, 17 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, eis que tudo se fez novo. Então nós vamos ver que é uma transformação, uma libertação, né, através da presença poderosa e santificadora do Espírito Santo na vida dessa pessoa que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Vamos aqui então para o terceiro ponto. Cristo é a verdade que liberta. Jesus Cristo é a verdade no sentido mais absoluto. Tudo o que o entendimento humano anseia por saber, encontra nele. A sua resposta, ele é o Criador de tudo que existe. Portanto, conhecer tudo perfeitamente entende o seu propósito e funcionamento, mas não apenas isso. Ele mesmo é Deus e pode nos revelar plenamente tudo o que precisamos saber sobre a sua própria natureza e planos. Então, quando se trata de salvação, só Jesus é a verdade que liberta. Né? Nós podemos ver que o Brasil tem muitas religiões: catolicismo, judaísmo, shintoísmo, islamismo, espiritismo. Tem muitas religiões no Brasil, mas nenhuma dessa religião que eu citei aqui pode salvar, libertar o homem. Mas Jesus é a verdade que liberta. Todas essas religiões têm os seus fundadores, têm as suas doutrinas, né? Tem os seus pontos lá de doutrina, lá, mas nenhuma tem uma doutrina tão perfeita como a doutrina de Jesus. Nenhuma dessas religiões tem a doutrina que salva, né? Tem um mandamento que liberta o ser humano do pecado. Então nós podemos ver que todos esses adeptos aí dessas religiões são pessoas que são religiosas, que têm os seus princípios dentro das suas religiões, mas são pessoas que são escravas do pecado. São pessoas que são condenadas por causa do pecado. São pessoas que não são libertas da escravidão do pecado, porque, né, só Jesus é a verdade que liberta. A palavra de Deus diz que só há um mediador entre Deus e os homens. Se Paulo fala assim, Jesus Cristo é o homem, é o mediador entre Deus e os homens. Então não há outro caminho, né, que revele a verdadeira face da salvação, né, que revela realmente o caminho para ir para o céu. Só Jesus fez o sacrifício perfeito, só Jesus morreu pelos nossos pecados, só Jesus pode nos conduzir aos portais da eternidade com segurança, porque ele prometeu para a sua igreja, ele prometeu para todo aquele que aceitar ele como Senhor e Salvador, que ele garante a libertação, a felicidade, o perdão dos pecados e, por fim, a presença dele constante todo dia em nossa vida. Glória a Deus por isso. É por isso que nós estamos contentes, estamos alegres, porque Jesus é a verdade que liberta e, dentre outras religiões, nenhuma pode salvar ou libertar o homem, né, da condenação do pecado. Glória a Deus por isso. Vamos aqui para o terceiro tópico, então, para a gente terminar aí com 45 minutos ou 50 minutos, para que o nosso vídeo não fique muito longo. Conselhos práticos preservando a boa reputação. Segundo, o perigo da violação do mandamento. A proteção da honra é fundamental para a convivência social de qualquer comunidade ou nação. Nenhum homem deseja que a sua reputação ou
ou o bom nome da sua família seja atingidos. O bom nome e a boa reputação de uma pessoa constrói tantos sacrifícios e tempo podem ser destruídos em segundos quando o mandamento é violado. Aqui estamos falando sobre preservando a boa reputação, né? Então nós podemos ver aqui que a reputação ela é construída e demora muito para a pessoa construir ali a sua reputação, o seu nome, né? Um nome da pessoa. O nome da pessoa fala sobre o caráter da pessoa. O nome da pessoa. Então nós podemos ver que o caráter cristão, né? O caráter que né? A história de vida da pessoa com Deus, o caráter, a reputação, ela não é construída de um dia para o outro. Demora anos para ser construída através do bom comportamento, né? Através da boa convivência, através do bom testemunho. Então é construir o caráter e a reputação, mas através de uma mentira, através de um engano, né? Através de um falso testemunho, o caráter dessa pessoa pode ser destruído através da mentira e do falso testemunho. Então, devemos tomar muito cuidado, né? Devemos tomar muito cuidado daquilo que nós ouvimos e daquilo que nós vamos falar para as pessoas com relação às outras pessoas, né? É muito comum, muitas vezes, um pastor, um obreiro, quando ele sai de um ministério, ele trazer cartas de outro ministério para a congregação que ele vai congregar, que ele vai de uma congregação para outra. E muitas vezes ele traz aquela carta de recomendação lá para aquele ministério, e naquela carta vai estar atestando, né, o testemunho daquele obreiro, o testemunho, a convivência que ele teve com aquela igreja. Então isso é muito importante para você que é pastor, para você que é obreiro. Se você é pastor de uma igreja, se você pretende um dia abrir ministério, não receba lá na sua igreja qualquer obreiro, de qualquer maneira. Procure saber dele, o histórico dele, né? Procure saber, peça para ele uma carta de recomendação. Entre em contato lá com a igreja, com o pastor que ele tinha, procure saber o comportamento dele, o histórico dele naquela igreja que ele congregava. Porque você pode estar recebendo, se você não fizer isso, se você não se precaver, se você não se prevenir, você pode estar recebendo lá um obreiro problemático que isso vai te dar dor de cabeça. Então vamos tomar cuidado, né? Vamos tomar cuidado com aquilo que nós ouvimos e com aquilo que nós vamos falar, né, das pessoas, que nós possamos realmente averiguar, que nós possamos realmente ver, né, e constatar, verificar, né, o testemunho das pessoas, e evitar de ficar, né, falando mal dos outros, de ficar falando mal, né, de ficar fazendo fofoca, porque isso é muito feio, né, isso é muito feio, e vai causar muitos problemas na vida das outras pessoas. Então nós podemos ver que o crente que é espiritual, que ora, que serve a Deus, ele ora pelas pessoas, ele aconselha, né? E ele está aqui na terra para levantar e não para destruir. Então vamos aqui para o finalzinho aqui, o terceiro ponto, o segundo ponto do terceiro tópico, o perigo da violação do mandamento. Eu não vou ler aqui esse trecho, porque o comentarista ele vai falar sobre o perigo da violação do mandamento. Ou seja, a pessoa realmente desobedecer a palavra de Deus. Mesmo sendo advertida, mesmo conhecendo a palavra de Deus, ela fazer falso testemunho, né? Ser um depoimento dela, falar mentira, torcer a realidade, né? Torcer os fatos, né? Então, desobedecendo, violando o mandamento da palavra de Deus. E tem um texto, né, em Atos, no capítulo 5 de Atos,
que fala sobre Ananias e Safira. Ananias e Safira eram um casal que tinha lá na igreja primitiva, e a palavra de Deus diz, Atos capítulo 5, e a palavra de Deus diz que muitos irmãos vendiam suas propriedades e traziam os valores, entregavam aos apóstolos. E nós vamos ver que este casal vendeu uma propriedade e vendeu por um determinado valor e mentiram ali para o apóstolo Pedro. E eles falaram, olha, nós vendemos por esse valor, vamos reter uma parte desse valor, vamos entregar este valor, a metade desse valor para o apóstolo, e nós vamos falar para ele que foi vendido por este valor. E a metade desse valor nós guardamos, vamos guardar esse dinheiro, e a metade desse dinheiro a gente entrega para ele, e nós vamos falar que tudo que nós vendemos foi este valor. E a metade desse valor nós vamos guardar. Então, eles combinaram isso para receber, né, o prestígio, para ser prestigiados pela igreja. Ou seja, para as pessoas falar, olha, Ananias e Safira venderam a propriedade, entregaram para os apóstolos. Eles são pessoas de fé, eles são pessoas que têm amor pela obra de Deus, eles são pessoas espirituais, eles são pessoas, né, que fazem a vontade de Deus. Então, eles planejaram isso, visando a reputação, visando, né, o prestígio lá, e as pessoas verem lá para se aparecer, né, para se aparecer lá para a igreja. Mas a palavra de Deus diz que eles fizeram isso, eles maquinaram, eles planejaram, né, visando aí essa reputação, esse prestígio. Mas nós vamos ver que quando chegou lá Ananias e Pedro, ele cheio do Espírito Santo, ele confrontou e falou assim, por que mentisses ao Espírito Santo? Você não vendeu a propriedade por este valor? Por que o valor da propriedade não estava no seu poder? Vendendo aquela parte lá, você não poderia guardar outra e dar, se você quisesse dar essa oferta do valor para a igreja? Por que você mentiu? Você mentiu para o Espírito Santo. E quando Pedro estava falando isso, o marido pegou e pá, Ananias caiu, morreu, infartou, morreu na hora. E quando a mulher chegou, Pedro falou assim, olha, relatou para ela a mesma coisa que ele tinha falado para o marido e falou assim, olha, as pessoas que estão aqui, que sepultaram seu marido, vão levar você também. E ele falando isso, falou assim, vocês mentiram, não para o homem, mas mentiram para o Espírito Santo. E a mulher caiu e morreu na hora. Então nós vamos ver que na igreja primitiva aconteceu isso, né? A mentira. Ali nós podemos dizer que eles mentiram, visando o privilégio, o prestígio, a reputação, né, de serem vistos como crentes, né, espirituais, de crentes que tinham comunhão com Deus, que tinham, né, a vida com Deus ali. Né, eles queriam ser vistos dessa maneira. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, Deus revelou para ele a mentira, aquele plano lá, e eles morreram. Né? Quantos crentes não estão hoje na igreja mortos espirituais, que não sentem mais a presença de Deus, que estão por causa da mentira, por causa do engano, por causa da falsidade, por causa da inveja. Muitos estão indo para a casa de Deus, mas não tem mais a presença de Deus. Por causa disso, por causa da mentira, por causa do engano, por causa do falso testemunho. Irmãos, que Deus abençoe você que chegou até o final aqui desse vídeo. Estamos aí com 50 minutos já. Para você que chegou até o final, que Deus abençoe a sua vida, né? Então eu quero falar para você mais uma vez, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, de todos os irmãos que veem os nossos vídeos, né? 15% são inscritos no canal. 85% das pessoas que veem os nossos vídeos não são inscritas no canal. Então,
é a hora de você se inscrever. Você que gosta de estudo, você que gosta de escola dominical, se inscreva no nosso canal. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Chegamos aqui no final de mais um vídeo. E a nossa próxima lição, a lição de número 11. Não cobiçarás o que é do teu próximo, cultivando um espírito de contentamento e gratidão pelo que temos. E a lição 11. Eu espero você na lição 11. Na lição 11. Que Deus possa abençoar a sua vida, o seu ministério, a sua família. Eu espero você no próximo vídeo. Deixe os comentários aí, né? Deixe um like aí se você quiser. E que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Um abraço, fique com Deus e eu espero você na lição 11, em nome de Jesus.